Olá, estamos recebendo Tuane Postal, ela que é grafóloga, e essa entrevista está começando agora para vocês, mas a gente já está num bate-papo aqui longo, porque é uma técnica realmente encantadora, a grafologia, né, Tuane? Totalmente diferente, apesar de não ser novidade. Tem muitos séculos que a grafologia já vem sendo desenvolvida e aplicada em muitos países, só que no Brasil ela ainda é um pouco difundida. A gente faz esse trabalho formiguinha aí, fazer com que as empresas conheçam e apliquem para ver o grau de confiabilidade, o grau de informação detalhada que a gente consegue fornecer sobre o indivíduo com uma folha de redação. Para quem não sabe, a grafologia, ela vai traduzir ali, através da sua letra, a sua personalidade, e aí as empresas usam muito isso porque elas podem saber, né, para que cargo essa pessoa seria melhor, né, que cargo ela se daria melhor, ou que cargo a gente não poderia colocar na mão dela, o que essa letra diz sobre essa pessoa, né? Você estava me contando que você consegue ver pela letra a pessoa que é mais ágil, a pessoa que é mais lenta, até mesmo traços de possibilidade de roubo na pessoa que tenha tendência a furto, né? A pessoa que tenha tendência à agressividade, a outra que tem uma boa comunicação, tudo isso é possível ver pela letra. Sim, a gente consegue captar hoje pelo menos 270 traços de personalidade numa folha de redação com 20 linhas. Então eu consigo identificar ali a parte comportamental, quem tem bom relacionamento interpessoal, quem tem agilidade, quem tem boa concentração, quem é detalhista, quem é a pessoa que trabalha melhor de manhã, trabalha melhor à tarde. Então, esses cuidados que a gente tem quando faz uma análise grafológica, um recrutamento e seleção, se ele for bem articulado, bem feito, vai ter uma produtividade muito boa dentro do ambiente de trabalho. Assim como a gente pega os traços comportamentais, a gente descobre as competências também. Então, por exemplo, inteligência emocional, capacidade de concentração, capacidade analítica, comprometimento, pessoa que tem habilidade com projetos, controle de prazo, a pessoa que é metódica, ou a pessoa que gosta de trabalhar livremente, aquela pessoa que ela precisa de espaço para desenvolver sua criatividade de forma mais espontânea. Tudo isso a gente consegue descobrir pela escrita. Qual que é a chave principal? O empresário ou o recrutador ter consciência de tudo aquilo que ele precisa ter no colaborador. Então, mergulhar na função. Essa função aqui é de crédito e cobrança. O que eu preciso dessa pessoa? Eu preciso que ela tenha boa comunicação, que ela tenha um certo grau de dissimulação. E a gente pensa que a dissimulação é uma coisa ruim. Mas em determinadas coisas vale a pena. Vocês imaginam o seguinte, vai uma pessoa comprar uma roupa e aquela roupa ficou muito feia. Só que você não pode falar para a pessoa assim, nossa, ficou muito feia. Você tem que vender. Você tem que, né, vestir aquele rostinho de, como é que eu vou dizer isso, né? E falar para a pessoa, olha, vamos experimentar outra opção. Esse é o grau de dissimulação que a gente precisa em determinados cargos. Eu trouxe essa também para você dar uma olhadinha. Sim, vamos experimentar outras opções, porque aí você consegue encaixar as habilidades, as competências naquilo que você precisa. E qual que é uma das maiores falhas das empresas hoje? É contratar porque está na urgência e não faz uma contratação planejada. Mas pode ser investigado depois, digamos, temos uma empresa, constatamos aqui um problema no financeiro. Caixa da empresa não bate, pra gente tá tudo certo. A gente olhou o sistema, olhou caixa, aqui tá tudo certo, mas a gente tá fechando no vermelho. E aí, pode ter alguém desviando esse dinheiro e isso pode ser descoberto através ali da grafologia? Sim. O que a gente descobre na grafologia? Pessoas com tendências a fazer coisa errada. Tendência a furto, roubo, pessoas com tendência a mentira, corrupção, pessoas que têm um perfil ali de conseguir fazer ocultação. Isso a gente identifica assim facilmente na escrita. Por si só não caracteriza o crime e o problema. Só que abre uma brecha para a gente investigar as atividades daquela pessoa. Eu já passei por essa situação em empresa
E ela estava justamente com essa dificuldade. Poxa, compro a grade completa, tá tudo certo, caixa bate, inventário bate, estoque bate, tem alguma coisa errada. E quando a gente pegou as redações dos gerentes, a gente descobriu que uma pessoa estava fazendo uma fraude, inclusive uma fraude complexa, e conseguia desviar por mês entre 30 e 40 mil reais, sem deixar nenhum vestígio. Só que a partir do momento que a gente encontra na redação que que ali tem alguns sinais que são, dentro da grafologia, a gente chama de personalidade de risco. Então, a gente encontra ali sinais de personalidade de risco, eu consigo fazer com que a empresa comece a investigar, abra uma linha de observação em cima daquele indivíduo que fez a redação, que a gente encontrou os traços. Então, isso pode ser feito, é muito indicado a fazer no recrutamento e seleção, porque eu já identifico comportamento e competência, e depois, quando a pessoa já é colaboradora, eu identifico se ela tem um perfil, se ela tem talentos que podem ser aproveitados em outras áreas. Quem tem letra feia, ali é indicado que a pessoa, digamos, né, é um mau profissional, ou é uma má pessoa, ou não seria legal contratar essa pessoa, ali tem problema por ter letra feia. Quem tem letra bonita é uma boa pessoa, tem ali, né, uma boa personalidade, né, um bom caráter. Como que é avaliado isso? Esse é um dos grandes mitos da grafologia. E ainda, só te interrompendo, alguns colocam também, ter aquela letra mais riscada, né? Aqueles pontos mais pontiaguda. É uma pessoa difícil de lidar? Uhum. Então, sobre letra bonita e feia, não existe uma interpretação lógica para... letra feia tem um caráter duvidoso, letra bonita, a pessoa, né? Nada a ver. A Susana von Richthofen tem uma letra linda. Sério? Dentro da letra dela, linda, que todo mundo vê que a letra dela é muito bonita, muito limpa, muito articulada, ela apresenta sinais de agressividade doentia. Então, tudo isso depende da experiência do grafólogo, independente de a letra ser bonita ou não. O que a gente considera uma letra feia? Não é a condução do traçado em si, mas assim, são os borrões, os riscos, as invasões, a letra pontiaguda, como você disse. Dependendo do pontiagudo, é uma pessoa invasiva, uma pessoa agressiva, uma pessoa intolerante. Se ela não invadir as outras linhas, ela tem uma concentração de habilidades que são peculiares, são dela, não chega a invadir ou prejudicar as outras pessoas, tendo em consideração esse sinal, só que ela pode sim ser uma pessoa ríspida. Aquela pessoa que ela pode meter o bedelho onde ela não é chamada. Pode causar confusão, digamos assim. Sim, inclusive para dentro das empresas hoje, uma coisa muito interessante da grafologia é identificar pessoas com tendência a conflito. Ninguém contrata alguém para fazer confusão. As pessoas contratam gente para trazer solução. Pode ser analisado também se tem risco da pessoa assediar colegas, por exemplo, digamos, principalmente questão de homens em cargos de liderança, tá assediando funcionários em outros cargos? Sim, existem sinais que a gente nunca bate o martelo e fala assim, fulano é assim. Só que existem as tendências que a gente encontra. Meu pai falava assim, a oportunidade faz o ladrão. Então, a oportunidade ela pode sim fazer despertar determinados comportamentos. Então, se eu tenho, por exemplo, um candidato, um homem, que ele é candidato a líder, a turma que vai trabalhar com ele é uma turma de predominância feminina. Se ele apresenta traços de libido muito alto, de invasão, de promiscuidade que a gente encontra na escrita, eu vou ter um pouquinho mais de cautela ao contratar essa pessoa. Eu vou ter que investigar outras coisas, só que a grafologia ela dá essa frente de observação para a gente realmente analisar se aquela pessoa vai condizer com aquele cargo. Porque é uma coisa muito interessante, não existe pessoa certa ou pessoa errada. Existem as competências que combinam com aquele cargo, aquele perfil comportamental. Se eu preciso de uma pessoa para trabalhar num setor, que é um setor silencioso, precisa de concentração, eu não posso contratar alguém que fala pelos cotovelos. Não dá.
a gente identifica. Quem Você que a vai pessoa identificar pela letra quem que fala pelos cotovelos? Uhum. A pessoa se entrega. Entrega. O que acontece na redação? Já me perguntaram assim, mas a pessoa ela pode simular, ela pode estruturar Se eu vou fazer passar por um teste desse, eu posso simular a minha letra? As 3, 4 primeiras linhas, a gente faz com atenção concentrada. Então, a gente faz com todo aquele cuidado, faz no modo consciente, pensando assim, não, eu vou escrever bem bonitinho, ou vou não sei o quê. A pessoa até pensa antes de escrever. Só que a partir da 4ª linha, a gente já escreve no modo automático, porque o que escreve não é nossa mão. Quem escreve é o nosso sistema nervoso central. Por isso que quando a gente pede a redação, eu falo assim, olha, o tema da redação é quem sou eu. O que a pessoa faz? Ela mergulha na personalidade para ela escolher o que ela vai colocar no papel. Tem pessoas que demoram 40 minutos, 50 minutos, 1h30 para escrever uma redação de 20 linhas. Isso já dá um primeiro indicativo que ela tem um conflito interno. E tem uma coisa interessante. Mesmo se a pessoa decidir colocar uma frase no papel, e se aquela frase, a essência da frase for mentira, dá para saber que aquilo não é bem o que está sendo escrito. Digamos assim, eu acordo cedo e faço um exemplo legal. 3 quilômetros de caminhada. Sou muito todos os esforçada. dias. Vamos dizer que a pessoa escreve assim, sou muito esforçada. E ela não é tão esforçada assim, essa parte da escrita ela cai. Ela tem um desequilíbrio em relação ao conjunto do texto. Na escrita, é possível ver, então, também quem sofreu traumas, quem carrega traumas, quem sofre, sei lá, de depressão e até sinais de possível suicídio? Sim. Nós passamos agora por um período pandêmico e a gente descobriu síndrome pandêmica nas escritas. Quem não perdeu alguém da família, perdeu um amigo próximo, um colega de trabalho. Isso causa uma tristeza coletiva. Então, isso é natural. Tem pessoas que se comportam de formas diferentes com relação à tristeza. Aí, a partir da depressão, pode surgir ali aquele comportamento com tendência a suicídio. Eu já peguei pessoas que estavam... uma pessoa que ela tinha um perfil suicida, que ela antes não tinha. Aí, quando eu peguei a assinatura dela, que eu vi aquele sinal diferente, eu comecei a manejar a situação até que a pessoa confessou que ela não via mais graça em viver. É possível ver pela assinatura, então? Pela assinatura. Você pode demonstrar esse sinal pra gente? Sim, vou simular com o meu próprio nome. Sim. Né? Uma assinatura normal. Eu escrevo, minha assinatura, ela é cursiva mesmo, tá? Um traço suicida, a gente chama de autopunição, um traço autopunitivo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Faz um traço e passa por cima da assinatura e corta. Não volta, como tem muita gente que faz um risco e volta várias vezes. Não tem volta. Eu só corta. Como se eu passasse por cima. Imagina que a redação ela é uma fluência que ela vai para frente. A gente escreve para o lado direito, certo? Só que de repente eu... Aí você volta e corta. Isso é uma autoanulação. Quando eu volto por cima da minha assinatura, eu corto o meu nome e paro, é como se fosse uma lança mesmo. Eu estou cortando aquilo. Então, isso aqui é um sinal a se observar. Um sinal de alerta. Posso garantir e falar assim, essa pessoa está querendo morrer? A gente não faz esse prognóstico, mas eu vou com cautela. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta, acende ali o pisca. Assim que a gente confirmou, entrevista com a Tuane, eu falei para o pessoal da redação, as pessoas que estavam aqui, eu não sabia que era um texto que ela costuma olhar, né? Eu falei, mas vamos escrever aqui algumas pessoas a mesma frase, para ela dar uma analisada na nossa letra, ver o que diz a letra de cada um, que pode dizer sobre essas personalidades, né? Então, algumas pessoas aqui da redação escreveram, né? O que a minha letra diz sobre mim. E aí, assim, a gente teve até penetra aqui, né? Porque ficaram sabendo da nossa pauta, da nossa entrevista, e teve uma jornalista amiga nossa também, que enviou, gente, ela enviou na comanda do restaurante que ela estava, né? Sabor do Rancho, aí ela mandou, eu também quero participar. E ela mandou também, o que a minha letra diz sobre mim. E agora eu vou passar para a Tuane aqui, essas várias letras.
né, letras bonitas e tem também garrancho aí, e ela vai analisar, mostrar, falar sobre cada tipo de letra, o que diz aí sobre essas pessoas. Muito bem. Vamos começar aqui pela pessoa que estava no restaurante. Quando eu vi essa letra aqui, eu falei para o Márcio, falei, nossa, essa pessoa é sedutora, né? Que ela tem, assim, um jeitinho de conquistar. Ela coloca a pessoa do jeito que ela quer, na hora que ela quer, porque ela tem um poder de comunicação e sedução que... Ela é realmente... Ninguém tira dela. Uma pessoa divertida, bem-humorada, uma boa energia, uma pessoa que consegue utilizar muito bem os recursos da forma como ela bem precisar. É uma pessoa receptiva, bem amistosa, consegue reconhecer nos outros o mérito e o que foi feito, ela dá um mérito a quem precisa e uma maturidade aí bem interessante. Ela tem uma criatividade bem legal. Isso você vê pelo formato da letra dela. Sim. O que a gente analisa? Existem, dentro da grafologia, a gente chama de gênero e espécie. Se a letra está ascendente, retilínea, descendente. Se a pessoa faz letra arredondada, pontiaguda. Se a pessoa tem uma letra com movimento, sem movimento. Se o movimento é lento, se é pausado, se é acelerado. Você consegue saber até se a pessoa é mais ágil do que a outra. Sim, totalmente. E essa pessoa aqui, ela gosta de conquistas, é uma pessoa que tem uma ambição. Olha, a senhora está conquistadora, hein? Conquistadora e ambição. Que não é ruim, tá, gente? Ambição, ela é tida como uma coisa ruim, mas ambição é o que alimenta a nossa vida. Sim. Imagina o seguinte, vamos falar de você, empresário, que quer contratar um vendedor. O que a empresa precisa de um bom vendedor? Que esse vendedor queira vender e queira ganhar mais. Quem quer ganhar mais? A pessoa que tem ambição. Já as outras letras que nós temos aqui. Nós temos as primeiras 3 letrinhas aqui, que no princípio eles me perguntaram assim, é a mesma pessoa? Falei, a terceira não, mas a primeira e a segunda são muito parecidas e dá assim a impressão que é a mesma pessoa. O que eu posso dizer sobre essas 3 letras? Letra muito pequenininha, pessoa tranquila, sem grandes emoções, sem agitação, introspectiva, tímida. Pode colocar essa pessoa para trabalhar sozinha em ambiente de alta concentração, que ela vai trabalhar sem sofrer. Só que experimenta colocar essas outras pessoas, essas outras 3 aqui para trabalhar sozinha, sem comunicação, sem falar com ninguém, fazendo tarefa ali rotineira, maçante. Essas 3 pessoas, elas vão fazer. Só que elas vão sofrer muito para fazer. O que a empresa precisa? De pessoas que estejam bem no seu habitat de trabalho. Quando a gente olha essa outra escrita aqui, pessoa ágil, pessoa detalhista, gosta do método, mas é assim, movimento, é altas emoções. Então ela vai fazendo de acordo com o que precisa, tô pronta. Precisou dessa pessoa para ultrapassar a jornada. Olha, fulana, você vai precisar ficar aqui até mais tarde. Você pode? Opa, tô dentro. Não recusa outras emoções, não recusa jornada, não recusa desafio. Pessoas que escrevem com letra de forma. Isso aqui é muito mais comum a gente encontrar homens com letra de forma. O que isso significa? Pessoa com alto grau de emotividade, mas ela esconde as emoções. Que é o que os homens fazem. Pode estar caindo o céu dentro de casa. Só que ele chega no local de trabalho e ele segue o fluxo, como se nada tivesse acontecendo. A pessoa guarda as emoções, ela não é de ficar lamuriando, falando para os outros que está sofrendo. Depende da função. Só que assim, esconder os sentimentos, ele tem uma vertente muito mais interna do que profissional. Profissional, o que isso é bom? Que a emoção não vai interferir na qualidade do trabalho. Isso é fato. Só que para a pessoa que guarda emoção, pode causar sofrimento e é a teoria do copo cheio. Às vezes acontece uma coisona e a pessoa ela guarda. Depois uma gotinha d'água derrama. Então a pessoa que ela fica guardando muita emoção sem desaguar, pode ter essa vertente aí de repente chuta o balde por pouca coisa, o outro fala assim,
Nossa, a pessoa explodiu por pouca coisa. Não é que explodiu por pouca coisa. Já tinha acontecido um monte de coisa lá atrás, foi enchendo o copo e de repente, puf, derrama. Profissionalmente, pessoa de letra de forma, pessoa prática, gosta das coisas às claras, se a letra for legível. Claro, aqui está bem legível, né? O que a minha letra diz sobre mim? Eu não tenho dificuldade de ler o que está escrito. Então, a pessoa gosta das coisas às claras. A comunicação é sempre muito eficiente. Essa penúltima pessoa aqui, pessoa ágil, tem um raciocínio muito rápido, consegue utilizar muito bem os recursos. Se ela descobre alguma coisa ou se ela está tentando descobrir alguma coisa, ela vai até o último fiozinho. Enquanto ela não descobrir a história inteira, ela não sossega. Isso aqui é o que a gente chama de letra gladiolada, que tem um traço do procurador, que é a pessoa que gosta de ir a fundo e de investigar. Tuane, para que serve essa função? Resolver problemas. Essa pessoa é boa para resolver problema, ela não vai tapear o problema, ela fala assim, não, isso aqui pode deixar que eu resolvo. E ela vai trabalhar até descobrir tudo e ter uma resolução eficiente. Ela vai descobrir o que precisar. Por último, nós temos uma letra aqui que fui eu que simulei, porque nós estávamos falando sobre velocidade do trabalho. Uma pessoa que tem uma letra extremamente redonda, a gente percebe que ela é totalmente vertical. Desenhada, né? Desenhada. A gente percebe até no movimento. Se essa pessoa fosse escrever, como fui eu mesma que escrevi para simular, então aqui. A pessoa leva um tempo para conseguir escrever isso. Eu não consigo enxergar a velocidade numa pessoa que escreve assim. Se eu contrato uma pessoa dessa, tem grandes chances dela não conseguir se adaptar ou de ela não conseguir aprender e o que é pior, do outro não ter paciência para ensinar. Porque se eu precisar explicar 2, 3, 4 vezes a mesma coisa para essa pessoa, alguém vai perder paciência. Consegue ver flexibilidade das pessoas para se encaixarem nas funções? Sim. Como que a gente identifica flexibilidade? Imagina que se você precisasse puxar a escrita, a gente encontra curva suficiente para conseguir puxar. Se a letra for letra muito quadrada, muito pontiaguda, muito fechadinha, estreita, eu sei que eu vou ter dificuldade de puxar essa letra. Ela não vai esticar muito. Então, a flexibilidade é pela condução do traçado. Se a gente fosse considerar essas daqui, flexibilidade está mais aqui e está mais aqui. Só para a gente concluir, Tuane, a assinatura. É errado a pessoa que assina com aqueles vários riscos bem grandes, ou a outra que assina um trem miudinho assim que você nem enxerga. O que você pode ver por esse tipo de assinatura? Então, a assinatura, ela é amplamente estudada porque a assinatura é a confissão do nosso íntimo. Por isso porque a pessoa pode ter uma letra, mas na hora de assinar outra coisa totalmente diferente. Assina outra letra totalmente diferente. Inclusive, a assinatura, por que ela é amplamente estudada? Primeiro, porque ela indica quem você é no seu íntimo. E aí nós não estamos falando de intimidade sexual. É a sua condução, a sua convivência com o eu interior. Dentro dos cartórios, é obrigado a ter um grafotécnico, porque é a pessoa que reconhece as assinaturas, e a assinatura é algo que no mundo empresarial, no mundo dos negócios, pode ser falsificado ou não. O que a assinatura pode indicar? Tem pessoas que me perguntam, poxa, mas essa assinatura muito bagunçada quer dizer que a pessoa é bagunçada? Não necessariamente. Tem assinaturas que elas são confusas. Quando a gente encontra uma assinatura confusa, ela é o reflexo da pessoa, ela tem algum conflito interno. Pode ser que ela seja extremamente organizada aqui no ambiente de trabalho, mas lá dentro ela tá um turbilhão, tá um trator trabalhando. Pessoas que assinam por extenso são pessoas que não têm nada a esconder. Gente, aí o contrário não é recíproco, não é porque não tem legibilidade que a pessoa não é transparente. Sim. São formas de a gente interpretar e por isso precisa de uma redação, porque aí a gente faz a comparação. Vamos dizer que a pessoa fez uma redação com uma letra bem grandona. Aí a assinatura dela é bem pequenininha. Quer dizer que no ambiente social ela tem expansividade, só que lá no íntimo ela consegue ter concentração interior.
ela consegue ter aquela calma interior. Tem várias outras interpretações que a gente pega todo um contexto. Só que aí eu pego uma letra super bem desenhada, uma letra bonita, uma letra fluida, bem legível, e uma assinatura que é difícil de fazer a leitura. Quer dizer que aquela pessoa, ela prefere não ser vista. Ela prefere ficar lá no cantinho dela, tô aqui, ela não quer ser decifrada. Então, muitas coisas. Gente, a grafologia ela é um mar de interpretações, porque são traços que a gente vai conjugando, vai confirmando com outros e dá uma riqueza de detalhes. Às vezes a pessoa fala assim, cara, me senti sem roupa. Olha, serve até para conferir se o marido serve, né? Caso assim, tô noiva, antes faz uma redação. Tem como identificar se as energias combinam. Então vamos fazer uma redação nós dois, mandar para o ano, ver se vai dar certo. Tem como também, porque a gente vê qual que é a energia, qual que é a sintonia. A gente tem 2 perfis muito legais na grafologia que a gente identifica, que é o High Sensation Seeking e o Low Sensation Seeking. Ai, Deus! Quem isso são quer esses? dizer? Que tem pessoas que buscam altas sensações. Aquela pessoa que gosta de aventura, experimentar coisa nova, novidade, viajar, esportes radicais. E tem aquela pessoa que ela prefere deitar e assistir Netflix. Vocês imaginam um noivo High Sensation Seeking e uma noiva Low Sensation Seeking. Qual que é a chance de ter um equilíbrio aí? Alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder. Querendo buscar aí mais informações, Tony tá aí. Muito bem, apliquem nas empresas, isso serve para recrutamento, seleção, reposicionamento das pessoas dentro das empresas, perfil comportamental, competências. Quem quiser fazer para o autoconhecimento, a gente indica pontos fortes, pontos a melhorar, e quem quiser aí o aprimoramento profissional, grafologia. Legal, ótimo, obrigada, até mais. Muito obrigada, até mais.